pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Deli e hoje eu vou dar início à nossa aula de língua portuguesa, tá? Hoje vamos apresentar um gênero muito divertido, conto, um gênero muito legal de ser trabalhado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, para a gente entender um pouco mais o que é e como ele é organizado, vamos acompanhar aí na telinha. Contos. O conto é um texto narrativo que apresenta um fato ou um determinado acontecimento. Geralmente é uma ficção, ou seja, é uma história inventada. Os contos são histórias fantasiosas que são contadas para as crianças. Olha os exemplos aí, ó. Conto de fadas, conto de adivinhação, conto de assombração. Esses três tipos aí. Continuando, ó, o que são contos de fada? São narrativas ligadas ao sobrenatural, que retratam a história de heróis e heroínas. Esse tipo de conto representa a realização de um sonho ou ideal. Olha os exemplos aí, ó. Pinóquio, que sonhava em ser um boneco de verdade, uma pessoa de verdade, né? Ter vida, que era boneco de madeira, e Branca de Neve aí, ó. E temos também, ó, vocês adoram aí, Cinderela, onde ela era humilde, depois ela sonhava ir para o castelo, para uma festa, aí aparecia uma fada, colocava um vestido belo, a carruagem de abóbora virava uma carruagem, e assim vai o desenrolar do conto. Esses são alguns exemplos. Vamos continuar na tela para entender um pouco mais. O que são contos de adivinhações? Além de ser uma forma de brincar com as palavras, todas as adivinhas costumam também ser metáforas, ou seja, dizem uma coisa, mas ao mesmo tempo querem dizer outra. Por exemplo, quando ouvimos a moça é uma flor, sabemos que a tal moça não tem folhas nem pétalas, mas isso é uma comparação. As adivinhações são contadas para despertar nossos pensamentos em descobrir algo que está sendo narrado por pistas em seu texto. Olha só o primeiro exemplo aí. Tenta adivinhar essa. Cai em pé e corre deitada. Vamos ver? Chuva. Se você pensou chuva, você acertou. Vamos ver a próxima. Está na ponta final do fim, no início do meio e no meio do começo. Pensando um pouquinho, o que será? Ó? A letra M. Exatamente. Se você observar a palavra fim, meio e começo, certinho. Essa aí me confundiu, ó. Vamos ver a próxima? Campo Grande, gado miúdo. Moça formosa, pai carrancudo. Que será? Céu, estrelas, lua e sol. Campo Grande é o céu. Gado miúdo, as estrelas. Moça formosa, a lua. E pai carrancudo, o sol. Foi muito boa essa, tá? Vamos ver, continuando. Contos de assombração. Calma, não se assuste. Lembre que são histórias de ficção, ou seja, não são histórias reais, tá bom? Vamos lá ver alguns exemplos. Lembro de um conto, ó. Esses são os elementos. É um texto narrativo com personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Vamos lembrar esses elementos aí, ó. Personagens são as pessoas que estão na história, fazem parte da história ali, tá? Narrador, geralmente, é quem conta, que é o próximo elemento. Depois nós temos o tempo, que envolve, ó, se é de manhã, se é de tarde, se é há muitos anos, se é em vários dias. Esse tempo aí, forma que acontece. Espaço é o lugar, o local, tá? Onde acontece a história. Se é numa floresta, se é num castelo, se é perto de um rio, esses lugares aí, é o espaço, tudo envolve o espaço, tá? Enredo, que faz parte da história, né? Os fatos que acontecem e o conflito, que a parte central ali da história que gera um conflito, onde tem uma solução lá, um desfecho, um final, uma conclusão, tá bom?
Esses são os elementos de um conto. Agora vamos entender um pouquinho sobre cada um deles, como ele é organizado, tá? Como ele é apresentado aí. Vamos lá, voltando para a telinha. Personagens. São definidos pelos seres que dentro da narrativa sofrem ou executam ações. Dessa forma, os personagens podem ser constituídos com seres animados, como pessoas e animais, ou inanimados, dando vida a objetos e plantas. Então, quando eu falo de pessoas, a gente já sabe o que é os personagens, né? E animais também, que a gente é acostumado a ver nas histórias. Mas quando eu falo inanimados, é objetos, plantas, talvez que falam, que tem ações ali, que geralmente não tem, como por exemplo, a abóbora não é carruagem. Mas na história da Cinderela, ela virou realmente uma carruagem, um meio de transporte, tá? Mas nós sabemos que a abóbora não é meio de transporte. Então, é um ser inanimado, no caso ali na história. Então, é só alguns exemplos. Vamos voltando aí para ver o outro elemento do conto. Olha só, tem alguns exemplos aí para a gente entender melhor. Rapunzel, tem a Branca de Neve e os 7 Anões, para a gente entender alguns exemplos aí de personagens, né? Então, vamos lá, continuando agora. Enredo. Olha o que é enredo. É o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e que tenha uma estrutura, um começo, um meio e um fim. Olha só a Cinderela como exemplo. Vamos lembrar do começo? Ela morava lá na casa dela com as irmãs e receberam um convite. Vamos tentar lembrar da historinha. Receberam um convite para ir à festa de um príncipe. Todas elas ficaram animadas, pegaram as melhores roupas que tinham no momento. E Cinderela não tinha um belo vestido. E aí apareceu uma fada, porque ela estava triste. Apareceu lá a fada, a transformou, colocou um belo vestido em Cinderela, um sapato de cristal, a abóbora que virou carruagem, e ela foi deslumbrante para a festa do príncipe. Aí quando estava lá na festa, no decorrer da festa, deu meia-noite, que era o prazo que a fada deu para ela voltar para casa. E aí, o que aconteceu? Ela, na correria, para sair logo de lá por causa do horário, ela deixou cair o sapatinho de cristal, foi para casa. O príncipe passou alguns dias procurando aquela bela moça, até que a encontrou ao colocar o sapatinho de cristal. Final da história, eles ficaram felizes, foram felizes para sempre, né? Então, a gente vê um começo, um conflito aí, onde ela passou por uma transformação, depois voltou para a vida simples que ela tinha, e no final da história ela encontrou o príncipe e ficaram felizes, né? Foram felizes, tá? Então, a gente vê um início, um meio e um fim. Esse é o enredo. Vamos voltar aí para a telinha para o outro elemento do conto. O conflito. Por fim, os contos têm um conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais que faz com que outras ações sejam tomadas pelos personagens para solucionar o problema. Essa sequência de ações forma o enredo e geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final. Vocês lembram aí o exemplo da Cinderela? Qual era o conflito? Ela passou por aquela transformação, foi para o castelo, perdeu o sapatinho de cristal e voltou para casa. E ela ficou esse meio tempo, né, triste, porque ela tinha saído da festa, esqueceu o sapatinho, o príncipe encontrou, tem esse conflito aí, para poder chegar no desfecho, na conclusão, que ela ficou feliz lá com o príncipe no final da história, tá? Esse é o conflito. Voltando lá para a gente ver o próximo elemento. O tempo. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, minutos ou até alguns dias, mas é possível que elas se passem durante muitos anos. Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje e outros podem se passar em algum lugar do passado, ou até mesmo em um futuro imaginado pelo autor. Então, tem o exemplo aí da Cinderela, que foi só questão de alguns dias, né? Que o príncipe demorou para encontrá-la. Nós temos também, a Bela Adormecida. Já é diferente. A Bela Adormecida passou muito tempo dormindo. Você lembra da história?
tá? Então, não foi só questão de dias, minutos, foram anos, tá? Então, a gente vê esses dois exemplos aí. Continuando, ó, espaço. Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço ou local que é descrito, onde os personagens situam-se. Olha só, pode ser numa floresta, como eu falei, pode ser num castelo, depende do lugar, do local onde acontecem os fatos. Por exemplo, na história da Cinderela, começa lá na casa dela. Depois acontece parte da história no castelo, né? Então, a gente vê dois lugares diferentes na mesma história. Esse é o local, tá? Voltando aí para a telinha. Estrutura do conto. Como ele é organizado. O conto costuma ser estruturado em 4 partes. Introdução, desenvolvimento e clímax. Conclusão, termina aí, essas 4 partes. Estrutura do conto. A introdução ou apresentação, equilíbrio inicial. É o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto da narrativa, quem são os personagens, qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. Próximo. Desenvolvimento ou complicação, o surgimento do conflito aí. Apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, uma situação, problema que fará com que os personagens agirem para resolvê-lo, tá? Esse é o desenvolvimento. Próximo. Clímax. É o momento de maior tensão. Quando o problema está no auge, as ações tomadas definirão o rumo da história, ok? Vocês viram como é organizado o conto? Tem todas essas partes importantes. Olha a próxima aí. Conclusão, ou desfecho, solução do conflito. Como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo, tá? Então, aí nós concluímos as partes de um conto e as características. Lembrando que essas são as características importantes que nós temos de um texto sobre contos, tá bom? E eu gostaria de dar um recadinho importante antes de eu me despedir de vocês. Acesse a plataforma Eduque, que vocês vão ter acesso a essas aulas e muito mais. Atividades e outras coisas que vocês vão achar muito legais, muito divertidas, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.